Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vou fazer algo que sempre gosto de fazer, comentar filmes. E o filme que vamos comentar hoje é Gênio Indomável, que é um filme de 1997 e um filme que, na verdade, envelheceu muito bem. Daqui a pouco ele está fazendo aí 30 anos já e é uma temática que faz com que ele se torne um filme cult, né? Tanto quem assistiu em 97, lá por aquele período, eu, por exemplo, quanto quem assiste de novo ou reassiste, sempre vai se deparar com uma história muito interessante. E aí, o filme recebeu essa tradução, Gênio Indomável, e é um filme de 97. E vamos fazer um comentário aqui. Na verdade, tem algumas coisas que eu amo nesse filme e algumas coisas que eu simplesmente acho muito fracas mesmo, que comprometem bastante o enredo. E é isso que nós vamos procurar comentar. O vídeo não tem muita edição, é mais um bate-papo aqui. Se você procura um vídeo com mais edição, com mais imagens, não é esse aqui. Esse aqui é mais para a gente conversar sobre o filme, trocar uma ideia, relembrar, ou se você está pensando em reassistir ou mesmo assistir, enfim, tem bastante spoiler. Então, se você não assistiu, se não gosta de spoiler, sugiro que vá primeiro assistir. Bom, o filme ele tem grande elenco, grande elenco. Na época o elenco ainda não era tão grandioso, ou não era tão grandioso quanto viria a ser, porque é um filme de 97. Mas nós temos ali já nomes que já eram consagrados na época e que vão se consagrar depois, né? O saudoso Robin Williams, que faz um personagem do psicólogo, o próprio professor de matemática lá também é bastante conhecido. O amigo do Will, que é o personagem principal, que é o Ben Affleck. Temos também a participação da Minnie Driver, que é uma mulher que depois ela, até onde me consta, não apareceu mais em grandes filmes. E o personagem principal, o gênio indomável, é o Matt Damon, que faz o personagem, o Will. Então, vou primeiro falar daquilo que me agrada e, na verdade, fazer um retrospecto aqui. Quando esse filme passou, quando ele foi feito, eu tinha 20 anos de idade. Foi por volta de 97. Eu não me lembro muito bem qual foi a primeira vez que eu assisti esse filme, mas eu acredito que foi aí por volta do ano 2000, quando eu já estava com uns 23 anos. E, então já faz bastante tempo, né? Já tem uns 25 anos que eu assisti esse filme pela primeira vez e eu revi o filme agora novamente e me deu vontade de comentar aqui no canal. Eu sempre comento alguns filmes que eu gosto. Então, para fazer um rápido resumo, nós temos um personagem que é genial, que é o personagem do Will. Ele é um personagem que sofreu abuso infantil e por isso ficou extremamente marcado, traumatizado e até mesmo agressivo. Ele tem um grupo de amigos com os quais ele sai para beber, namorar, curtir a noite, falar palavrão, etc. Esses amigos são bastante amigos dele. Ele confia nos caras, às vezes ele se mete em brigas e eles ajudam, quer dizer, eles são realmente, digamos assim, quase que irmãos para ele. Ele, o Will, ele trabalha em uma famosa universidade. Ele faz a limpeza, serviços gerais, faxina na universidade. E lá nessa universidade tem um professor desses que a gente pode chamar assim de PhDeus, né? Doutorado nisso e naquilo outro, etc e tal. Lá mostra que ele era ganhador de uma medalha bem famosa, a medalha Field. Quer dizer, é aquele cara assim que acha que o intelecto dele está acima dos meros mortais. Pois bem, ele como todo professor desse tipo, né? Não que todo professor seja assim, universitário, mas alguns são. Ele tem uma certa soberba, esse professor, e ele lança uma questão e diz para os alunos que até o final do semestre ele quer ver aquela questão resolvida. Ou seja, ele lança uma questão,
na qual ele está dizendo, vocês vão demorar bastante para resolver, mas quem resolver vai ter uma premiação. O caso é que a questão aparece resolvida no dia seguinte, e isso abala ele, porque ele, quer dizer, só pode ter sido um gênio que resolveu a questão. E esse gênio é ninguém menos do que o Will. Ele era um gênio não só da matemática, ele aparece muito como gênio da matemática porque ele estava dentro desse contexto de resoluções matemáticas. Mas ele tem depois um interesse, faz um par amoroso com a personagem da Minnie Driver, que é essa atriz, e ela fazia medicina. E ele resolve para ela questões de medicina. Resolve em pouco tempo. Tem uma hora que ele quer sair com ela e ela diz que não pode porque está estudando. E aí ele vai lá e resolve a questão e diz, pronto, a questão está resolvida, agora vamos sair. Então, assim, ele não era só um gênio da matemática, né? Mas o filme foca mais no lance da matemática. E só que o Will, como eu falei, apesar de ser esse gênio dos estudos, da matemática, ele era também um sujeito extremamente abalado emocionalmente, fechado em si mesmo, cheio de barreiras no seu lado mais íntimo. Isso é mostrado, por exemplo, na relação dele lá com a namorada. E esse lado dele levava ele a ser agressivo. Então ele se metia em brigas, brigas de bar, e ele foi preso uma vez. E o tal professor, vendo ali que existia um gênio, quis direcionar a vida acadêmica dele, trabalhar com ele, e para isso ele faz um acordo nos tribunais, aonde ele coloca o Will em contato com um psicólogo. E aí é onde entra o personagem do Robbie Williams, que é um psicólogo, e vai procurar trabalhar o lado psicológico, a psique do Will, para que ele possa ser uma pessoa mais pacífica, menos agressiva, e com isso possa exercitar melhor as potencialidades dele, da mente dele. O caso é que a história vai se desenrolar a partir daí vai ter um desfecho que é bastante positivo, tanto para o Will quanto para o psicólogo. O que mudou, esse filme, como eu disse, ele é do ano de 97. Eu assisti uns 3 anos depois, quando eu estava aí com uns 23 anos. E na época que eu assisti, o que me chamou a atenção, eu estava ainda no contexto de graduação, de faculdade. Na época o que me chamou a atenção foi o lado de resolver questões matemáticas do Will. Quer dizer, era um gênio que pegava ali uma questão de matemática e resolvia as questões. Foi isso que me chamou a atenção na época. Só que hoje, 25 anos depois de ter assistido esse filme, reassistindo, esse lado já não me chamou tanta atenção, porque eu acho que eu acabei compreendendo um pouquinho mais do que o filme quer tratar. E é isso que eu queria compartilhar como sendo a essência do filme. E aí, claro, é uma opinião minha, a sua pode ser outra, ou mesmo como a minha mudou, a sua pode mudar. Mas o que me fala de muito interessante, esse filme é a relação não dele com o professor de matemática, mas a relação dele com o psicólogo, que é o personagem do Robbie Williams. É um psicólogo que ele é não convencional, não ortodoxo e que tem inclusive muitos problemas. A relação dele com o Will, que é o personagem do Matt Damon, é uma relação de crescimento mútuo. Por quê? Se por um lado o Will era extremamente impetuoso e esse ímpeto dele devia baixar para que ele se tornasse menos arrogante, menos soberbo e pudesse então melhorar as capacidades dele, os estudos na matemática. Por outro lado, o psicólogo também tinha muitos problemas, porque ele tinha perdido a esposa dele, ele idealizava essa figura da esposa dele, era quase que uma figura angelical, uma figura mítica, né? Ele idealizava bastante essa esposa dele e ele acabou ficando com uma ausência de ímpeto, né? Quer dizer, talvez o ímpeto que o Will tinha deveria passar um pouco para ele. E que é o que no final acaba acontecendo, tem uma resolução da questão, onde ele larga lá a clínica e vai viajar para resolver as questões dele, o psicólogo. O que chama mais atenção é que o Will ele tem inúmeras barreiras psicológicas. Então é muito difícil o psicólogo, que é o personagem do Robbie Williams, adentrar a mente dele. Muito difícil. E principalmente porque o Will, por ser um gênio da matemática, ele procurava mascarar esse lance todo do problema psicológico dele
com citações, por exemplo, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Então, ele se escondia por detrás de teorias, ele se escondia por detrás de estudos. E, na verdade, o psicólogo ele percebe isso muito tenazmente. Ele vai dizer, olha, ele pergunta lá, quem lhe instiga? Aí ele vai dizer, o filósofo Nietzsche. E ele diz, bom, mas ele já morreu. Quer dizer, ele mostra que, na verdade, o Will era um cara muito teórico, mas que não conseguia enxergar a si mesmo. Não conseguia enxergar o eu dele porque tinha medo de enxergar a sua própria alma. Ele vai mostrar para o Will que muita coisa ele não viveu. Ele vai mostrar lá, por exemplo, que ele tinha inúmeras namoradas, saía, tinha momentos íntimos com elas, mas ele nunca tinha vivido um amor. Ele não sabia o que era isso. Então, ele começa a trabalhar isso e a questão acaba tendo uma boa resolução. Bom, isso tudo é o que eu gosto, que acho muito incrível nesse filme, por isso, ao longo aí de 25 anos, né, eu já o assisti uma ou duas, três vezes. Agora, tem uma coisa que eu não gosto no filme, que eu acho realmente algo muito negativo nesse filme. Ele meio que, e essa é uma opinião minha, claro, e inclusive eu abro até espaço aqui para dizer que eu posso estar errado nessa opinião, mas é a minha opinião, daquilo que eu realmente não gosto desse filme. Como eu falei, muita coisa eu gosto no filme, mas tem algo que eu não gosto no filme. E esse algo é que eu acho que tem uma caricatura de gênio. Quer dizer, lá é mostrado que ele é um cara que não teve uma educação formal, pelo menos não aos moldes mais tradicionais. É um sujeito que não quer seguir essa área acadêmica, mas é um gênio. Ele pega um livro, pelo que é mostrado no filme, e lê uma vez uma página, e dali ele já consegue entender não só a página, como fazer inúmeras conexões com outras ciências, inclusive descobrir coisas novas. Eu acho isso meio caricato. Quando a gente observa os grandes gênios da matemática, ou quando a gente observa os grandes gênios de qualquer área do conhecimento humano, eles são pessoas que estudaram muito, eles são pessoas que se dedicaram muito, eles são pessoas que escreveram muito. Então não é um negócio meio assim ao acaso, porque lá o personagem parece que é um negócio assim quase que uma revelação divina. Ele está meio que como lá no Matrix, que eles implantam a partir de um software os conhecimentos lá no Neo, né? Tem hora que ele aprende Kung Fu em poucos minutos. E aí ele já é um exímio. Claro, ali é uma outra pegada ali no Matrix, né? Aqui tem um certo lance mais real nesse do Gênio Indomável. Então, assim, eu acho bastante caricato esse lado dele, assim, de gênio, essa coisa assim que vê uma coisa e já aprende, e já consegue debater e humilha, né? Aparece ele humilhando lá. Aquela cena é terrível, né? Que ele olha para o professor lá e diz, olha, eu não quero ficar ensinando isso aqui pro resto da vida, isso aqui é muito fácil para mim. E o professor lá dizendo, não, mas eu demorei 2 anos para resolver isso. Aí o Will diz, mas para mim é muito fácil. Aí ele queima, né? Com aquele ar soberbo, ele queima a resolução e o professor sai correndo para tentar apagar, porque ali está a grande resolução da questão. Eu acho isso meio caricato, né? Mas assim, tirando essa minha crítica, o filme é muito bom, e eu recomendo. Bom, vamos ficando por aqui. Se você gostou, se chegou aqui até o final do vídeo, eu peço aí aquele basicão que toda pessoa que faz algum material para o YouTube pede, né? O like, o compartilhamento, um comentário, e estamos sempre postando comentários de filmes, sempre nessa mesma pegada aqui. Sem muita edição, sem muita imagem, sem muito... somente mesmo a pegada de chegar lá e comentar, e você também fazer um comentário e relembrar aqui esses grandes filmes. Recentemente fizemos comentário também de um filme muito bom que eu gosto, que é O Profissional, filme do Luc Besson, com Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman, um filme de 94, um filme um pouco mais novo do que esse. Mas hoje foi um comentário aqui do Gênio Indomável. Vamos ficando por aqui e muito obrigado.